Godzilla Minus One, um filme que arrecadou um Oscar para a franquia Godzilla e que muito provavelmente com o enorme sucesso que o filme teve, vamos ter uma continuação que possivelmente pode sair final desse ano ou início do ano que vem. Então, se você quer saber mais sobre isso, nesse vídeo eu vou falar quais podem ser os possíveis antagonistas ou o principal antagonista desse novo filme, ok? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, se acomoda aí, porque hoje o assunto sobre Godzilla Minus One vai rolar solto. Bem, tudo que sabemos até o momento sobre esse novo filme que possivelmente vai se chamar Godzilla Minus Two, ou não, porque esse é o nome que todo mundo tá gerando a partir de uma zoeira. Mas eu creio que o nome do filme vai ser algo totalmente diferente, ok? E vai ser uma proposta totalmente nova, porque no filme antigo o Godzilla era retratado como um grande vilão. Só que nesse novo filme ele vai aparecer para ser uma, talvez, ajuda para os humanos a enfrentar uma nova ameaça. Isso mesmo, eu já não sei se o mesmo elenco do filme antigo vai voltar. Eu espero que sim, porque eu curti pra caramba. É lógico que vai voltar. Mas eles também falaram, né? O Takashi Yamazaki falou que vai tentar trazer alguém grande pra esse filme. Um ator conhecido pra esse filme. Pra além do bônus do Godzilla, trazer também o financiamento sobre um principal ator, tá ligado? Não aqueles atores tipo top 10 Hollywood, mas um ator conhecido, tá bom? Um ator conhecido. Tipo, vou dar um exemplo aqui. O próprio Chris Pratt, que interpreta o Owen, tá bom? Pode ser tipo um ator desse nível, que é conhecido, mas não é aquele, nossa senhora, se tiver vai todo mundo ver só por causa dele. Não, é só pra dar um financiamento a mais pro filme, beleza? E cara, a proposta do filme também vai ser bem diferente de Godzilla Minus One original, né? O Minus One que a gente viu em 2023. Porque, cara, possivelmente, né, como eu disse, o Godzilla agora não vai ser mais um vilão. Eles vão ter que enfrentar uma nova ameaça, cara, que vai ser uma coisa catastrófica para eles terem que ir atrás do Godzilla, sim. Provavelmente eles vão ir atrás do próprio Godzilla para ele vir ajudar a humanidade contra esse kaiju, ok? Tanto é que o Godzilla vai ter novo design, inclusive eu vou estar deixando aí na descrição o canal do Godzilla RJ, que ele postou um vídeo novo sobre esse possível design do Godzilla. Quem sabe eu posso trazer um vídeo comentando o que eu achei e falando das notícias que eu tenho sobre Godzilla Minus One. Se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que eu posso trazer sim, beleza? Mas cara, é muito interessante saber que os caras agora vão atrás do Godzilla pra enfrentar essa nova ameaça, tá bom? Isso vai ser muito top, cara, tá ligado? Vai ser muito maneiro. E também, por quê? Vocês podem estar se perguntando, o Godzilla deve estar com ódio, os caras mataram ele e tal, mas não. O Godzilla tem uma espécie de regeneração, mas ainda continua com um sintoma animalesco, ainda continua com um sistema selvagem. Ou seja, naquele momento que ele se regenerou, naquela parte que explodiram uma bomba na boca dele e se regenerou, ele voltou pra cima dos personagens e não ficou confuso, é porque ele tem o sistema selvagem, ou seja, ele é agressivo, ele vai continuar no foco dele e é o que seja ameaçador pra ele, ou algo que esteja invadindo a região ou o território dele, ele vai atacar. Então, logicamente, quando ele viu aquilo, ele tinha que revidar porque ele ficou assustado, né? Ele viu algo diferente do que ele já tá acostumado, então ele tinha que revidar. E não porque ele lembrou do que tinham feito com ele, ele ficou com raiva, não. O Godzilla tem a mente diferente do que ele sofreu antes, então quando ele foi destruído no final do filme, quando ele voltar no próximo filme ele não vai lembrar de nada que aconteceu, provavelmente ele não vai lembrar de nada que aconteceu na morte dele, só vai voltar a ser uma criatura selvagem de novo, mas possivelmente com um design diferente, logicamente, né, porque eles não vão fazer o bagulho 100% igual. Eu creio que eles vão mudar e que também tá rolando boatos por aí de que o Godzilla vai aumentar uns 10 metros. Em Godzilla Minus One, ele tem aproximadamente 51 metros. Ele vai mudar pra 62 metros, o bicho vai ficar gigante. Mas ainda não saindo muito da proposta do Takashi, porque animais da vida real, o máximo que um ser vivo pode crescer até o tamanho que proporcionar o nosso planeta, o máximo que uma criatura gigante pode sobreviver aqui no nosso planeta, é algo de 80 metros. Então, o Takashi ainda tem como fazer um vilão ser maior que o Godzilla, ou do mesmo tamanho dele, e ele ter lá pros 70 a 80 metros, que é o limite pro realismo que o Takashi quer fazer, tá? Algo que poderia ser real no nosso mundo, tá bom? Então não vai ser ainda muito do realismo, tá? 100 metros pra cima que já é loucura, tipo Monsterverse. Bicho de 100 metros pra cima nunca viveria no nosso planeta, não teria como, tá? Tem que ser de 100 metros, 90 pra baixo, 80, tá ligado? Não pode ser mais que isso, que também já 80 metros, 60 metros já é loucura. A gente vê no filme o tamanho do Godzilla Minus One perto das pessoas, tá ligado? Sendo que aquilo lá não é nem a metade do torso do Godzilla do MV. É complicado, né? Mas enfim.
Vamos entrar agora num tópico que eu queria falar pra vocês. Eu dei uma ideia aqui do que vai acontecer no próximo filme, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Mas agora a gente vai entrar num tópico muito interessante, que é o dos monstros que vão aparecer, tá? O que eu acho e o que eu tenho de informações pra passar pra vocês, tá bom? Tudo, eu tô com um roteiro aqui, tô com tudo passadinho pra não falar nada de fake news pra vocês, não ter hate, ok? Tudo certinho. Bem, vamos começar com o que eu já vou descartar de primeira, que eu acho que, cara, não tem como aparecer, que é o Anguirus, tá bom? Ou Anguirus, eu vou chamar de Anguirus aqui, mas vocês sabem de quem que eu tô falando, tá bom? O Anguirus, ele praticamente é um tatu-bola entre aspas, um anquilossauro, um anquilossaurídeo, que apareceu no segundo filme do Godzilla, Godzilla Rides Again, pra enfrentá-lo, né? O Godzilla teve o seu primeiro antagonista sendo o Anguirus, beleza? O Anguirus, que enfrentou ele no filme, e foi uma batalha bem curta, foi uma mistura de stop motion com velocidade aumentada, né? E, inclusive, aquela ideia do Godzilla ficar mais ágil e esguio e mais forte e veloz vai vir pra Godzilla Minus 2 também, tá bom? O Godzilla vai vir muito mais esguio e bem mais rápido pra poder sair na porrada com outros monstros e ele não ficar numa porrada lenta, tá ligado? Não ficar um bagulho muito saturado e muito simples de se ver, tá ligado? Eles vão fazer um bagulho bem complexo e bem maneiro, tá? Nada saindo das lógicas do nosso mundo, tipo, uma batalha como se fosse de dois animais da vida real, tipo a briga de um urso com um tigre, tá ligado? Quando dois super predadores se encontram, eles começam a brigar, primeiro assim, olhando, rugindo um pro outro, tentando se afastar um do outro, tentando intimidar um ao outro, e se não der certo, pro final partir pra briga. Eu creio que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. E eu creio que o Godzilla não vai enfrentar só uma vez o vilão desse filme não, tá? Eu creio que vai ser mais ou menos uns 3 a 4 rounds, tá? E o Godzilla provavelmente vai sair na pior na maioria das vezes porque ele não tem experiência em batalha. A não ser que ele lembre das experiências dele Godzilla-sauro. Quando ele era Godzilla-sauro ele sobreviveu na pré-história, etc. Então ele sabia lidar com outras criaturas gigantes. Porque o Takashi disse que na pré-história existia criaturas do mesmo tamanho ou porte semelhante ao Godzilla para ele ter um alimento e predadores naturais também, tá bom? Ele não era só um super predador da época não, tá bom? Mas eu creio que nenhum desses bichos vai voltar para enfrentar ele agora não, tá galera? Eu duvido bastante. Mas se voltasse a ser maneiro logo o Anguirus, né? Que seria um herbívoro gigante que na história original um dos Anguirus tinha sobrevivido, ele tava dormindo, né? Adormecido no mesmo local da Ilha Odo em que o Godzilla tava e que ele foi acertado pela bomba nuclear e se transformou ele num Godzilla. Que sim, o Godzilla que a gente viu, o Godzilla Sauro, se chama Gojira e não Godzilla Sauro, mas enfim. Então isso poderia acontecer também com o Anguirus. Ele ser transformado numa criatura gigante e enfrentar o Godzilla. Ou então não, trazerem o Godzilla pra enfrentar ele, porque eu não vejo o Anguirus muito como uma ameaça, sabe? A não ser que o Godzilla sozinho acorde pra enfrentar o Anguirus, tá? E não que precise da ajuda dos humanos. Mas, cara, eu descarto o Anguirus porque eu não sei se vai ser ele, eu acho muito difícil. O Takashi não comentou absolutamente nada sobre o Anguirus, tá bom? Então tem zero chances de ser ele, tá? E agora eu vou falar uma aqui que muita gente tem falado na fandom, uns bagulhos assim que eu acho pior ainda que o Anguirus. O Anguirus pode até acontecer, né, pra ser meio que um remake da história original. Mas essa daqui, cara, essa daqui não tem nada a ver acontecer. A Biollante, rapaziada. Exatamente, muita gente na fandom tem falando que a Biollante ia ser uma das vilãs desse próximo filme, só porque praticamente a moça lá no final, que eu esqueci o nome dela, velho, deu um branco aqui agora, é meio que a, entre aspas, futura esposa do Shikishima. Que ela aparece no final que ela tem um machucado que cresce, meio que algum tipo de escama semelhante ao do Godzilla, uma radiação fervente, uma radiação crescente na pele dela, como se fosse uma infecção. E aquilo lá poderia transformar ela em alguma coisa, ou dar uma infecção que poderia transformar ela em uma aberração ou uma anomalia, tá? Então o pessoal teve essa ideia de achar que aquilo poderia se transformar na Biollante ou num outro Godzilla, que eu acho muito difícil. Muito mesmo, porque eu não acho que isso seria uma ideia muito viajada para as ideias e roteiros do Takashi Yamazaki, cara. Eu acho que seria muito viajado, sabe? Eu acho que são, tipo, 10 a 5% de chance dessa loucura acontecer, tá ligado? É muito baixo disso acontecer. Eu não tenho nenhuma noção disso acontecer no universo, tá? É zero chance, galera. É muito baixo disso acontecer. E eu acho bem viajado a ideia, sabe? É legal pensar que ela pode se transformar em alguma coisa, ter uma doença gravíssima por causa disso do Godzilla, da radiação que o Godzilla expeliu quando ele soltou o raio explosivo, né? O raio nuclear na cidade. É maneiro, e outras pessoas também vão morrer e vão pegar essa infecção também, porque não foi só a futura esposa do Shikishima que pegou essa anomalia, que pegou essa doença. Muitas outras pessoas pegaram
Lógico que teve gente ali no lugar que saiu a bomba, então muita gente foi morta e pegou a infecção ao mesmo tempo. Então sim, cara, não é só ela que pegou isso não, então imagina um exército de Biolante, um exército de Godzilla zumbi, ia ser um bagulho louco pra caramba, cara. Então, esquece isso daí. Mas agora, eu vou entrar em outros dois, esses dois últimos, que são os que tem mais chance, quer dizer, esses três últimos são os que tem mais chance de acontecer, tá bom, galera? E eu já vou começar aqui, vamos fazer uma ordem dos três, o que tem menos, um dos que mais tem e o que mais tem chance. Vamos começar aqui pelo primeiro que tem menos chance dos três que mais tem, tá? É só pra vocês terem uma noção. E é ela, a Ebirah, isso mesmo, a Ebirah, pra combinar com o realismo do universo, a Ebirah seria essencial, tá? Porque ela é um bicho, é uma criatura da natureza, que nem o Godzilla, é uma força da natureza, só que ao invés de ajudar no total, terra, salvar dos acontecimentos ruins dos humanos, ela só se situa em situações ruins, acontecimentos ruins sobre os seres humanos dentro do oceano, tá bom? Ela só fica dentro do oceano, é uma lagosta gigante, ela não tem nada demais no design dela, é só uma fucking lagosta gigante que não tem nada demais, tá ligado? Ela não tem poder, então seria maneiro brigar com o Godzilla. Aliás, o Godzilla teria um poder dele, né? Então ficaria muito roubado pra Ebirah. Mas eu acho que o Takashi faria ela ter algum poderzinho se ela aparecesse. Tipo, ela tacar as pedras lá e machucar gravemente o Godzilla. Ela soltar um poder de água fervente ou água congelante. Ia ser maneiro. Ia ser muito top. E, cara, eu tenho uma ideia de design dela aí que eu encontrei, que o editor vai estar colocando na tela pra vocês, que é uma ideia de design que ela poderia ter, que eu acho que seria muito maneiro. Combina com a ideia, né? O funcionamento da franquia Minuzone, né? Agora da era Reiwa, que o Minuzone se encaixou. Combina bastante, cara. Eu acho que ficou maneiro. Podia ser assim. Mas ainda assim, cara, eu acho que ela teria uns 50 a 60% de aparecer, tá? Eu ainda não acho que ela seria 100% essencial, porque é um bicho muito desconhecido pela fandom, tá ligado? É bem obscuro, por assim dizer. Por mais que o filme que ela apareceu, um dos filmes que mais lucrou pra Era Showa, sim, porque o filme originalmente era pra ser do Kong, aí era pra ser uma vilã do Kong, então lucrou muito porque o pessoal foi ver achando que era um filme do Kong, então o filme acabou lucrando bastante, tá bom? Então, talvez, tem chance dela aparecer, mas ainda assim, cara, eu acho que não faria muito o tipo do Takashi Yamazaki, tá? Eu acho que não chega no patamar dele. Eu acho que ele quer coisas mais diferentes, que são esses dois próximos que eu vou falar. Que um deles é o Hedorah, ou Hedorah, como preferir. Bem, o Hedorah tá circulando há muito tempo como o próximo vilão do próprio filme do MV, Godzilla 3, ou Godzilla X Kong 3. Que, cara, o Adam Wingard e o Takashi Yamazaki conversaram em uma reunião do Oscar, né? Uma reunião sobre os filmes que saiu, uma reunião deles, sobre o que poderia acontecer no futuro de ambas as franquias, o que eles queriam. E ambos, na mesma pergunta, responderam a mesma resposta. O que a gente queria em um futuro filme de Godzilla, um vilão que todo mundo gostaria de ver e que mudaria a ideia original. Tipo, sempre botar uma coisa original ou um vilão que todo mundo conhece. Os dois responderam Hedorah. Então, cara, sim, eles gostam da ideia do Hedorah, mas vou falar aqui só do Takashi, beleza? O Adam Wingard deixa pra lá. Mas só sobre o Takashi, cara, ele disse que adoraria botar o Hedorah, porque ele é um bicho que combina muito, tanto hoje em dia, tanto naquela época. Que ele é um bicho que 100% acordaria, se transformaria hoje em dia, com excesso de radiação, poluição, destruição de matas, desmatamento, aquecimento global, efeito estufa, tudo isso efetuaria numa transformação de um Hedorah hoje em dia, galera. Seria, tipo, tudo pra aclavar, fazer um cataclismo pro Hedorah acordar. Tipo, um Hedorah se tornar uma criatura mesmo. Então seria muito maneiro ver ele no universo de Godzilla Minus One, porque, cara, seria maneiríssimo ver o Godzilla enfrentando um bicho que evoluiria que nem ele, tá ligado? Tipo, ficaria evoluindo, se transformando em uma criatura gosmenta que tacaria fezes. Fezes não, ele tacaria gosmas ácidas que lembram fezes. No Godzilla, tacaria fumaças radioativas, deixaria o Godzilla totalmente atordoado. Seria uma batalha muito franca, tipo um 50/50, seria muito maneiro, cara. E ainda mais que esse novo Godzilla, ele vai ser bem mais forte do que o do Minus One. Ele vai ser, se eu não me engano, o Godzilla Minus One, eu não me lembro o nível dele. Eu diria que o nível dele é cidade, ou cidade grande, ou ilha grande, não sei. Eu diria cidade grande, tá? Eu não sei qual que é o nível específico dele. Eu vou chutar cidade grande.
Mas pra vocês terem uma noção, ele vai aumentar muito de poder nesse próximo filme. Ele vai quase pra um estado pra Ilha Grande, cara. Ele vai... um Ilha Grande, como um amigo Gamerazoeiro me disse, pode ser quase que um Groenlândia ou Madagascar, cara. Vocês sabem o tamanho disso. Groenlândia é quase a metade do Brasil, meu nobre. Então, tipo, ele ficaria gigantesco. Gigantesco de poder, né? Ficaria muito overpower no próximo filme. Ele vai ficar, né? Porque ele vai ter que ficar muito mais rápido, muito mais experiente, versátil, vai ter muito mais hacks pra poder enfrentar um novo vilão, tá? E eu acho que seria maneiro ver ele enfrentando o Ghidorah, tipo, um bicho voando. Aí o Godzilla também provavelmente ia ter referência do Godzilla voando ou algo semelhante a isso, tipo, ele usando uma baforada. Porque o próprio Takashi disse que nesse próximo filme ele vai fazer uma ou duas referências da Era Showa com o Godzilla, tá bom? Referência à Era Showa. É claro que ele não vai fazer o Godzilla quebrando a física, igual o Godzilla da Era Showa, que literalmente o bicho parecia que tinha um force. Mas ele não vai fazer o bicho quebrando a realidade, tá, galera? Não vai fazer ele quebrando a física, vocês têm que entender isso. Vai fazer algo semelhante, tipo o Godzilla, tipo, ele numa montanha, aí ele começa a escorregar. Aí com o movimento dele, a física dele caindo, daria pra ele fazer um movimento semelhante à voadora que ele fez lá na Era Showa. Ou então ele dá aquela baforadona que ele parecia que tava voando, quando ele estivesse caindo de algum lugar alto, que daria a impressão de que ele tá voando ou dando algum ataque que quebraria a física. Daria a impressão e não que literalmente ele tava quebrando a física, deu pra entender? Então, cara, eu acho que seria maneiro ver isso, tá? Seria muito maneiro ele enfrentando o Redor usando essas habilidades. Mas, agora, vamos para o primeiríssimo lugar, que eu acho que já tá mais que na cara que esse pode ser o principal ou o vilão de Godzilla Minus One 2, tá bom? Que é o King Ghidorah. Exatamente, meus amigos, King Ghidorah é um dos principais personagens que pode ser o principal, o vilão de Godzilla Minus One 2, né? Godzilla Minus 2. Sim, meus amigos, ele pode ser o vilão. Porque, cara, o Takashi disse que adoraria colocar o Ghidorah pra enfrentar o Godzilla. Ele disse que tem uma ideia muito maneira pro Ghidorah e não ser um bagulho alienígena, que o Ghidorah seria uma criatura mítica, provavelmente, seria algo celestial no universo. Então por isso que eu tô falando que o Godzilla vai ficar muito mais forte pra enfrentar um bicho mítico, um bicho que aparece, tipo, fazendo ritual, tá ligado? Um bicho que pode ser onisciente ou onipresente no universo. Então o Godzilla tem que ficar muito poderoso, né, galera? Vocês têm que entender que ele vai ficar muito mais forte pra bater de frente com essa criatura, tá? Tem que entender isso. Então, cara, eu acho que seria muito maneiro o Ghidorah aparecendo, cara. Já que o Takashi disse que faria ele com um visual parecendo uma criatura divina, ele disse que o Takashi não faria ele 100% monstruoso. Ele disse que faria ele parecendo meio que uma medusa gigante, uma Tiamat mesmo das lendas. Que ele teria cores vibrantes e que as escamas dele se assemelhariam muito a pérolas. E isso eu achei um detalhe muito interessante, que as escamas dele se pareciam mais com pérolas. Vai parecer que ele é uma criatura dourada, divina no universo, cara. Isso seria maneiro demais. E, tipo, uma ideia pro Ghidorah seria meio que, tipo, ele seria meio que summonado pelos seres humanos. Só que ao decorrer do filme, ele se mostraria sendo uma criatura do mal. O mal começaria a dominar ele começaria a destruir cidades, matar pessoas. E aí não estaria dando, cara, porque o bicho é muito overpower, ele é muito poderoso. Ele teria alguns poderes bioelétricos, radiação excessiva, que mataria tudo que ele passasse voando, faria tufões, furacões, destruiria tudo. Então o pessoal da política, né, os militares, o governo, teria que pensar em botar uma criatura pra enfrentar ele do mesmo patamar, uma criatura do mesmo patamar que ele. E aí chegaria na mente deles: não, ele já causou coisa demais pra gente no passado, ele destruiu a cidade que a gente tinha acabado de reconstruir. Só que aí alguém vai falar: precisamos do Godzilla. Nossa, vai ser cinema. Vai ser cinema 2, cara. Minus One já foi cinema 1 e agora vai ser cinema 2 essa cena, cara. Vai ser muito top, velho. Então vai ser maneiro ver uma trocação de porrada do Godzilla e do Ghidorah. Tenho que dizer que é meio genérico, porque sempre é o Ghidorah que enfrenta o Godzilla no segundo filme dele, ou algo do tipo, pra ser um vilão do Godzilla sempre. A gente sabe que o Ghidorah é o arquirrival do Godzilla, né, meus amigos? A gente sabe disso. Mas eu acho que tinha que dar mais espaço pra outros personagens, sabe? Eu acho que seria muito maneiro. A melhor ideia pra mim seria colocar ou o Ghidorah ou a Ebirah, tá ligado? Eu acho que seria muito maneiro colocar eles dois. Poderia colocar até eles dois no filme só, porque o Takashi disse que não tem uma ideia muito mirabolante pro visual da Ebirah, então ela não ser um bicho tão difícil de fazer em CGI. Então eu poderia colocar os dois pra enfrentar o Godzilla num filme. Tipo, a Ebirah sendo um obstáculo mais fácil, enquanto o Ghidorah ser um boss final, tá ligado? Ia ser muito maneiro. Mas bem, pessoal, desculpa pelo tamanho do vídeo, tá? É porque a gente tinha que conversar bastante. Não dá pra fazer um vídeo corrido de só 4 minutos falando quais cajus iam ser. Eu tinha que conversar com vocês de verdade, né? Passar informações reais e não falar qualquer baboseira. Então me desculpem mesmo pelo tamanho do vídeo, mas tenham compreensão, beleza? Então é isso que eu queria comentar com vocês. E pra quem não sabe, eu queria comentar pra vocês
Um design que eu queria muito pro Ghidorah, que o editor vai estar colocando aí na tela, cara, que pra mim seria muito maneiro ver esse design no filme. Seria incrível, cara. Eu achei essa arte maneiríssima. Eu amei esse design. E parece que as cores dele são realmente peroladas, né? Eu amei esse design, cara. É um dos meus designs favoritos, tá bom? Mas bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Godzilla Minus One, comentem aqui embaixo. Compartilhem com o amigo de vocês. Compartilhem com todo mundo que curte Godzilla e que quer saber sobre Godzilla Minus One. Então é isso. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.